Vamos ficar de pé? É uma aeróbica santa. Sem toques físicos, mas faz um 360 graus com as duas mãozinhas assim e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para ele assim: mesmo diante de crise, 2021 será um ano de prosperidade na sua vida. Quem recebe, dê a melhor manifestação que você pode dar a Deus. Essa é a melhor que você podia dar? Pode ser mais forte? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: você é uma das coisas mais lindas do planeta Terra. Nem que for pela fé. Pode sentar. Prazer estar com vocês aqui, muito grande. Deixa eu pôr o cronômetro aqui, senão a gente vai até 2 da manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vamos estudar a Bíblia, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem aqueles... Tem, já achei. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Vamos estudar a Bíblia? Sim ou não? Tem alguém vivo aí? Sim ou não? Então vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Eu tenho que honrar uma pessoa aqui, porque essa pessoa é muito especial para mim. Me abandonou um dia, mas eu continuo amando ela. Fica em pé, Luzia. Vamos aplaudir a Luzia. A Luzia, se vocês não sabem, ela é uma das fundadoras, comigo e com a minha esposa, na comunidade que nós somos pastores hoje, lá na comunidade cristã de Sertãozinho. Então a Luzia estava lá desde o início, né? Depois ela veio para Franca, vocês oraram muito, eu perdi e vocês ganharam, né? Vocês estão orando mais que eu, né? Luzia, te amo demais, querida, muito bom vê-la aqui. Estava na estrada, vindo para cá e lembrei, o que a Luzia deve estar fazendo da vida e aonde que ela está, né? E eu não imaginava, e pensei comigo, será que a Luzia está na igreja deles? Que eu não conhecia vocês ainda. Aí eu entrei, quando eu olho ali, eu vejo a Luzia, eu falei, olha só que coisa. Eu acho que vocês não deram o aplauso que ela merece não, se conseguir dar um aplauso mais forte. Glória a Deus. Vamos estudar a Bíblia, gente? De verdade, eu vim para cá sem ficar muito pensando no que iria ministrar. Na verdade, nós marcamos um seminário de finanças, que seria amanhã, né? 2 turnos, e os apóstolos pediram para que eu viesse no sábado e ministrasse para vocês, para a liderança. E com essa pandemia, nessa situação, nós estamos fazendo uma inversão de logística. Então, assim que abaixar a guarda, eu venho no domingo. Próximos domingos a gente está aí, assim que melhorar as coisas. E hoje nós separamos para estar aqui. Então eu fiquei bem livre, porque eu não vou dar os seminários, né? Eu tenho 7 níveis de seminários. E eu vou hoje partilhar, vamos estudar a Bíblia juntos e vamos falar sobre finanças. Mesmo que pareça que não é no início, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Vamos estudar Gênesis um pouquinho, tá? Gênesis capítulo 1. Se você tem sua Bíblia, abra aí. Se você pode, vá anotando ao máximo que você pode, tá ok? Vai ser bênção demais. Deus, nós colocamos nossas vidas diante das Tuas mãos. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo se revele a nós, e que a própria palavra se revele às nossas vidas de forma sobrenatural, que possamos sair daqui ampliados no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma, da revelação que vem dos céus, que possamos sair daqui melhores, e com uma condição de vivenciar e praticar mais ainda os Teus princípios. É o que eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, guarde isso.
Hoje eu não vou pregar, vou dar uma aula para vocês, tá ok? Guarde o que eu vou dizer para vocês. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, eu já li a Bíblia mais de 65 vezes, de Gênesis a Apocalipse, fora o que eu leio todos os dias, picado, estudando. Já li a Bíblia de várias óticas e de várias formas. Os últimos 4, 5 anos, eu nunca ouvi ninguém falar isso, então eu acho que eu inventei esse negócio, não sei. Eu tenho lido a Bíblia de forma... eu pego um personagem da Bíblia e traço a vida dele, então eu escolho um e vou traçando a vida dele na Bíblia toda. Então é a última forma que eu estou lendo a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, tenho 2 formações teológicas, na Bíblia tenho uma noção razoável de grego e hebraico, e isso ajuda bastante. Guarde o que eu vou dizer para vocês. A maioria das pessoas se convertem e elas ficam com muita curiosidade de estudar o Apocalipse. Você nunca deve ler um livro de trás para frente. Você não assiste um filme de trás para frente. Você vai assistir uma série, você não começa na temporada 6 e vem descendo até chegar na temporada 1. Antes de estudar Apocalipse, estude muito Gênesis. A maioria dos crentes não estudam Gênesis. Nós queremos entender o fim sem ter noção do começo. Quando você entender profundamente o início de algo, a sua facilidade de entender o final é muito maior. Então eu vou dar uma dica a vocês agora, uma dica para quem gosta de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui, levante as mãos. No mínimo você vai sair daqui hoje com muita vontade de ler a Bíblia, tá bom? Então, estude Gênesis, tá? Vou te dar uma dica. Eu estou estudando Apocalipse, estou querendo entender o Apocalipse. Para de ficar estudando Apocalipse se você não tem uma boa noção do Gênesis. Vai estudar o Gênesis, a criação. Eu vou me permitir, os apóstolos me trouxeram, então eles vão correr o risco. Todo pastor e todo teólogo tem um pouquinho de heresia, nas suas coisas. Acredite, nada que vai ferir a base da fé, da base cristã, mas eu vou me permitir, apóstolo, apóstola, abrir um pouquinho das minhas particularidades teológicas com vocês hoje. Posso? Amém ou não? No mínimo eu vou provocar vocês a sair daqui pirados e loucos para entender o negócio, Ou vocês vão sair mais confusos, mas se for mais confuso é com uma vontade de buscar entender. Ou vocês vão descortinar algo na frente de vocês e falar assim: meu Deus, agora está fazendo lógica a minha aspiração de cabeça nessa área, Então nós vamos estudar a Bíblia aqui hoje, tá bom? Então guarde isso. Pare de tentar entender o Apocalipse sem entender o Gênesis. Reverta, volte para o Gênesis, comece a estudar o Gênesis, comece a entender o início de todas as coisas, porque no início nós encontramos a base e a compreensão do final, tá ok? O primeiro versículo de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olhe para cá, a Bíblia não trabalha, a Bíblia não está falando aqui no princípio, a palavra criou aqui é recriou. A terra não foi criada aqui a terra foi recriada, não criada, ok? Veja, eu vou fazer com vocês quase que uma viagem de crônica de Nárnias bíblicas de Arão, para vocês conseguirem entender. O céu, imagine o céu é um lugar geográfico, ainda que espiritual, é um lugar geográfico. O céu está em algum lugar desse universo. Vamos imaginar que o céu é o centro, é a base de Deus do universo. Nós temos bilhões de galáxias, estrelas que não acabam.
Ninguém nunca conseguiu chegar ao final disso. Vai abrindo janelas, janelas e não acaba, né? E esse universo tão monstruoso, enorme, eterno no passado e no futuro. Vamos pensar no passado, na eternidade passada. Imagine o Monte Everest, e cada 1000 anos uma águia pousa em cima do pico do Monte Everest, e ela limpa o seu bico e vai embora. Mais 1000 anos ela volta. Quando ela acabar desgastar todo o monte fazendo isso, passou um segundo da eternidade. Então, pense no universo e na nossa existência e na existência de tudo. Veja, Deus é eterno, nós não, nós seremos eternos. Por que Deus é eterno e nós seremos eternos? Nós seremos porque nós tivemos um início, então nós não somos no passado, nós seremos no futuro. Deus, diferente de nós, Ele é eterno no passado e é eterno no futuro. Nós não, nós seremos eternos, tivemos um início e viveremos a eternidade com Deus. Em algum lugar na eternidade passada, Deus cria todas as coisas, e nessa monstruosa e enorme criação de Deus, de bilhões de bilhões de bilhões de planetas, e um ponto no meio desse universo sideral maluco, num ponto tem um planetinha chamado Terra. Mas em algum lugar do universo, dependendo da sua teologia, você conhecerá um dia, porque nós vamos para lá. Se você acredita que nós vamos morrer, não quero entrar nessa discussão teológica, e nós seremos arrebatados e vamos para o céu, então você um dia vai conhecer esse céu. Se a sua teologia te leva a entender que o reino será na terra, nós vamos ter dimensões espirituais e compreensões espirituais. Mas digamos que vamos morrer e vamos para o céu. Então um dia você vai entender esse lugar. Mas o céu é um lugar geográfico. Ele existe em algum lugar do universo. Tenta viajar comigo. O céu é um planeta. Aonde está a base de Deus? Aonde há seres viventes, e seres dos mais diversos tipos. Veja, se a Terra tem essa biodiversidade de vida, e se tem algum biólogo aqui, se a Terra tem essa biodiversidade de vida, nós temos seres vivendo na Terra que nunca foram catalogados. Você tem noção do céu? A Bíblia nos leva a entender isso. A Bíblia fala de vários tipos de seres, serafins, querubins, anjos. A terra tem o céu tem animais? Lógico, a Bíblia fala do cavalo, a Bíblia fala de vários animais. Lógico que o céu tem animais. Seria pôr Deus numa caixinha desse tamanho, achando que o céu não tem. Se na recriação, na repaginação da terra, Deus cria essa biodiversidade de vida, você imagina o céu, como será o céu, e como é o céu, é muito louco. A Bíblia fala de seres com cabeças, com asas. Um dia, nesse lugar chamado céu, nesse planeta céu, há muitos e muitos e muitos anos atrás, que nós não temos como calcular, haviam muitos seres habitando esse planeta, e um dos seres que habitava esse planeta, antes da sua queda, ele tinha alguns nomes: Sinete da Perfeição, o Iluminado,
querubim ungido. Depois da sua queda, Satanás, Lúcifer, o dragão, a antiga serpente. Um dia, lá atrás, na eternidade passada, nesse lugar, nesse planeta chamado céu, esse ser criado por Deus, preste atenção, intenta no seu coração se apropriar de algo que não lhe pertencia. Porque tem atributos que só pertencem a Deus. Por exemplo, só Deus é juiz. Por isso que quando você julga seu irmão, você cai no mesmo pecado de Lúcifer. Só mudou o que você desejou ser. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente. E nós nunca seremos. São atributos que só pertencem a Ele. E um dia esse ser chamado Satanás, Lúcifer, intentou no seu coração querer o lugar de Deus. Deus se posiciona com ele. Vamos usar um sentido e uma palavra agora para vocês entenderem. Anote isso, você que gosta de estudar. Vou usar uma forma de expressão antropomórfica. O que é isso? É usar uma palavra, um sentido no vocabulário humano, mais próximo do que é divino, porque não tem uma palavra que realmente se encaixa. Então isso é um sentido antropomórfico. Por exemplo, o que o diabo tentou fazer foi dar um golpe de estado em Deus. Ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta 1/3 de todos os seres criados que habitavam o céu. Veja o tamanho do golpe de estado. Ele consegue contaminar 1/3 de toda a população naquele momento no céu. Ele se levanta, e acho interessante isso, deixa eu fazer uma pausa, que é interessante nós pensarmos sobre isso, porque todas as religiões, eu sou estudante de religiões, todas as religiões de budismo, hinduísmo, judaísmo, todas as linhas teológicas e de religiões no planeta Terra hoje, todas, comungam nesse ponto agora da mesma ideia. Houve uma grande batalha, existe o mal e existe o bem, todas as religiões. Você estuda todas as religiões, você vai ver que todos comungam da mesma ideia e fundamento de que o mal se levantou contra o bem, houve um dia uma grande batalha nos céus. Você pode estudar qualquer linha de religião, saxônica, qualquer outra, você vai ver e você vai encontrar essa vertente de entendimento. Então um dia, Satanás intenta tocar ou se apropriar daquilo que não era para ele, não lhe pertencia. Ele se levanta contra o Criador e contamina 1/3 de toda a criação. Pastor, uma base bíblica para isso, Apocalipse 12. Você só precisa entender uma coisa, olhe para mim. João está na ilha de Patmos, certo? Quando ele escreve Apocalipse. A ilha de Patmos fica bem de frente da Turquia. Ele é arrebatado até o 3º céu. Primeiro céu, Ares, nuvens. Segundo céu, 3º céu, dimensão espiritual. Veja, nós vivemos no tempo cromos, tempo contado. Deus vive no Kairos. O que é o Kairos? É como se você vivesse numa tridimensão de tempo ao mesmo tempo. Não existe passado, presente nem futuro. Para Deus, tenta pegar essa mente
tente pegar a sua mente junto com a minha, limitada, e tenta levar para uma reflexão nisso. O que é o tempo Kairos, que muito se fala na igreja? Deus vive o Kairos e nós o Cronos. Sim, o Cronos é tempo contado. Eu nasci um dia e vou morrer um dia. Nessa esfera na terra, nós estamos no Kairos. Deus, ele vive no Cronos. Para Deus não existe passado, presente e futuro. É como se Deus visse os três mundos, passado, presente e futuro, descortinado diante dos olhos dele. Agora, apóstolo, entenda, João é arrebatado até o terceiro céu. Quando ele é arrebatado até o terceiro céu, ele sai do Cronos e entra no Kairos. Quando ele entra no Kairos, veja, ele está no Apocalipse. Ele está vendo o que vai acontecer, que não nos aconteceu ainda. Ele entra no Kairos, ele olha para o passado que está diante dele descortinado, passado, presente e futuro, e ele diz: eu vi a antiga serpente caindo precipitada sobre a terra e arrastando consigo a terça parte. O que João vê? Ele vê há 2000 anos atrás o que tinha acontecido há quase 4, 5 mil anos atrás. Ele vê a queda de Lúcifer. É o que está narrado em Apocalipse. Porque ele sai do Kairos do Cronos e entra no Kairos, se descortina o tempo para ele. Então a Bíblia nos diz e nos afirma que Satanás intenta se levantar contra Deus, aonde? Nesse planeta céu. Com 1/3, Deus o resiste, e há uma grande batalha, e ele é expurgado do céu, ele é retirado do céu. Agora olhe para cá. A gente podia agora passar aqui até a meia-noite, só falando do céu. Isso é um lugar. Jesus disse que foi para lá fazer casas. O céu tem ruas de ouro, tem construção, tem templos. É só estudar a Bíblia. Aí a gente ia passar aqui 5 horas para tentar pincelar um pouquinho do céu. O céu é um lugar. Não é asfalto, é rua de ouro. Seu trono é de ouro. Vamos falar um pouquinho do seu lugar, do lugar de Deus? A Bíblia diz que o trono de Deus é quadrado com 4 rodinhas, está na sua Bíblia, que se movimenta de um lado para o outro, em cima das pedras afogueadas, aonde há brilho do ouro. Está tudo na sua Bíblia. Aí eu tinha que passar uma semana para a gente estudar só sobre isso. Satanás, o ser iluminado, Lúcifer, antes da queda, era um dos únicos seres, porque ele era do mais alto escalão. Dos seres criados, ele era um dos mais alto escalão. A autoridade já vem do céu. Por isso que toda pessoa tem problema com autoridade na terra, ele simplesmente está reverberando o comportamento de Lúcifer. Toda pessoa que quebra a autoridade na terra, ele comete o mesmo pecado que Lúcifer cometeu nos céus. Daqui a pouco eu vou mostrar mais profundamente isso para vocês. Ele era um dos poucos seres que entrava aonde estava o trono de Deus, no lugar das pedras afogueadas, onde havia muito ouro. E um dia ele se levanta contra Deus, contagia 1/3 de toda a criação. Eles são expurgados do céu. Agora escute, use o cérebro. Não precisa nem estar bem espiritualmente para entender, só ter inteligência. Ele tinha que ir para algum lugar do universo. Para onde iriam? Olhe para mim. Por que eu e você estamos na Terra? Já fez essa pergunta? Por que nós não estamos em Plutão, em Marte, em Vênus, em Saturno? Mas não tem como ter vida lá. Também não tinha como ter vida aqui. Deus repaginou toda a terra nessa recriação entre Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Esse princípio é lá na eternidade, quando ele cria tudo. E o verso 2 diz: a terra, porém, se torna sem forma e vazia. A palavra aqui é caos.
no hebraico, ou seja, o que é um caos? A terra é atingida por algo, escute, é muito louco, velho. Por isso que tem muita linha de ideologia achando que a terra foi atingida por um meteorito. A terra foi atingida por algo e ela se torna sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia aqui ela perde a forma original de quando foi criada pelo Criador. E o Espírito de Deus paira sobre a terra, está aí na sua Bíblia, no versículo 2 em diante, e o Espírito de Deus paira para ver o que aconteceu, e por que a terra se tornou sem forma e vazia? Porque Lúcifer e 1/3 dos anjos caídos, que são os principais, toda a casta de demônios, caíram na terra. Por que eu e você estamos na terra? Porque Lúcifer veio para a terra. Se ele tivesse ido para Marte, nós estaríamos em Marte, restaurando Marte, porque nós não somos dessa terra, nós somos enviados por Deus para destronar o reino do diabo. Então, quando Lúcifer cai sobre a terra se torna sem forma e vazia, ou seja, aqui o texto está dizendo, ela perde a sua forma, ela é atingida, e quando ela é atingida, vem sobre a terra, junto com Satanás e os que caíram com ele, o mal, e a terra perde a sua forma. Agora imagine, Deus dos céus, olhando todo o universo, e ele enxerga um ponto, e ele vê que Lúcifer veio para cá, e ele diz, eu não posso deixar nenhum lugar do universo sem o meu reino e o meu governo. Então Deus tem uma ideia fantástica e mirabolante. Criarei um ser diferente de todos que eu já criei até hoje. Esses serão a minha imagem e semelhança. Eu vou repaginar toda a terra, vou criar condições para que a terra tenha condições, porque agora ela está caída, não tem condições de sobrevivência desse tipo de ser que eu vou criar. Eu vou repaginar a terra e vou iniciar. Olhe para cá. Você vai entender muito melhor essa minha mensagem se você conseguir fazer um exercício agora. Nós temos uma mente de ideologia democrática. Nosso formato de mente, nosso processo de mente é democrático. Desculpe, estou num país democrático, debaixo de um governo democrático, e como cidadão desse país, respeito a democracia. Só não acredito que ela é bíblica, porque a Bíblia não trabalha com democracia, a Bíblia trabalha com monarquia. Deus é rei, Jesus é rei, e você vai entender a mensagem do reino muito melhor quando você pelo menos permitir ter uma reflexão de monarquia. Aliás, muitos de vocês talvez não saibam, o pai da democracia são os gregos. Eles já morreram e até hoje nos governam. Nós somos governados por uma ideologia monárquica, completamente contrária da Bíblia. Democrática, perdão, totalmente desconectada do que a Bíblia nos apresenta. Mas aí é outro assunto que a gente ia ter que ficar aqui horas. Olhe para cá. Tente pelo menos ter um olhar a essa mensagem de reino, monarquia. Veja, o evangelho do reino, o rei Jesus. Deus é rei, Jesus é rei. É reino. Deus, vendo o cenário,
Lúcifer cai sobre a terra, ela se torna sem forma e vazia, ele estabelece sua moradia na terra, e seu reino na terra, ele se considera dono dessa terra. Esse é o sentimento de Lúcifer. Ele acha que a terra lhe pertence, ele se apropriou disso aqui, foi desconectado do céu, tirado de lá. Então Deus recria a terra inteira. Gênesis 1:2 é recriação. Deus repagina a terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo, ele termina toda a repaginação. A gente tinha que ficar horas aqui, vamos marcar um outro dia para a gente estudar isso aqui, que é maravilhoso. Por exemplo, só uma dica para você ficar com vontade de estudar sobre isso. E no sétimo dia descansou. Ué, Deus descansa? Deus é ser humano para ter canseira? Se a Bíblia diz que Ele não cansa, quem cansa é ser humano, quem cansa é ser caído. Canseira é resultado de queda. A palavra não é descansou no sentido de descansar, a palavra descansou no hebraico ali é concluiu e viu que estava tudo em seu perfeito lugar novamente. Olhe para mim, ele repagina a terra e diz, ela era um planeta criado por mim, sofre um caos e perde a minha forma de criador. Eu agora vim, recriei ela passa a ser agora novamente algo exatamente como eu faço. Amém. E ele diz, olha como agora os versículos começam a fazer sentido. Criarei uma espécie de ser, chamado ser humano, que serão meus embaixadores. Por isso a Bíblia diz que nós não somos desse reino, somos embaixadores. Então Deus, monarquicamente, escolhe um lugar no planeta Terra, para fazer a sua primeira embaixada do céu. E ele escolhe um lugar na região do Éden. Veja, antes, as pessoas ouvem, o jardim do Éden, é um jardim no Éden. Depois você lê sua Bíblia. O versículo fala, e fez Deus um jardim no Éden. Depois diz do Éden. Ou seja, Deus cria um jardim, a casa do primeiro casal, dos primeiros dois seres humanos que se multiplicariam no Éden. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que não acharam o Éden até hoje? Pois você pode fazer uma pesquisa e vai ver que não conseguiram achar o Éden até hoje. Bom, sabem que é na região da Mesopotâmia. Lógico, só pode ser na região da Mesopotâmia, porque o Éden era fechado por 4 rios: Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Se você for estudar arqueologia, que eu sou apaixonado, você vai descobrir que Gion e Pison não existem. Só existem manuscritos ou mapas arqueológicos antes dilúvio do Gion e Pison. Pós-dilúvio, só tem do Tigre e Eufrates. Por que não acha o Éden mais? Porque com o dilúvio, a região foi modificada. Isso é comprovado. Um acontecimento como o dilúvio mexe com a região. Se você for estudar arqueologia, e eu não estou jogando conversa fora, tá? Eu estou falando do que eu estudei. Antes dilúvio, aliás, quem escreveu o Gênesis? Quem? Moisés. Moisés é pós-dilúvio ou antedilúvio? Pós-dilúvio, ele está escrevendo o que já tinha acontecido. Ele está narrando uma história que já tinha acontecido o dilúvio. Ele é pós-dilúvio.
Por que na região da Mesopotâmia? Porque o Tigre e o Eufrates estão na divisão da Mesopotâmia, que é uma região maravilhosa e linda. Então, o Éden, que foi a primeira embaixada do reino de Deus na terra, porque depois disso vieram muitas, inclusive eu estou pisando num solo de uma embaixada de Deus na terra. Vocês são embaixadores, nós estamos pisando agora uma embaixada na terra. Esse lugar, diga bem forte comigo assim, esse lugar é uma extensão do Éden, que é uma extensão do céu. O Éden é a primeira embaixada de Deus na terra. O Éden é uma extensão do céu. Por isso que Adão e Eva, morando antes da queda, tinham conexão direto. Deus descia toda hora, e aqui não é descer somente, é como se houvesse um tubo, um túnel de conexão entre o céu e a terra, direto. E o Éden escute, meu Deus, por favor, olhe para mim, você precisa agora do Espírito Santo, nos ajude. O Éden é mais do que um lugar físico, ou era. O Éden era um lugar físico e um estado de relacionamento pleno com Deus. Por isso que quando você vai ver vários versículos na Bíblia, que a gente teria que passar mais umas horas aqui, para mostrar vários versículos nos profetas dizendo, o Éden, o jardim de Deus, isso está falando mais do que um lugar físico, é um estado de completa relação com Deus. Então Deus repagina a terra. Quando ele termina, diz no 7º dia ele descansou. A palavra ali não é descansou porque ele estava cansado, ou seja, concluiu, está tudo perfeito. Olha que coisa interessante. Jesus está passando por um lugar, você lembra do texto? Tem um homem com uma mão ressequida, ele tinha uma deficiência na mão. Que dia era? Que dia era? Sábado. Um homem, um ser humano que nasceu com deficiência física, ele é perfeito? Sim ou não? Não. E sábado é o dia que tudo estava perfeito, porque ele repagina e termina tudo e descansou, ou seja, tudo está no seu devido lugar. Jesus está passando, ele pega a mão do cara para curar, e traz a mão do cara para o estado normal e ele fica perfeito. Os religiosos vêm e dizem assim, o que você está fazendo? Hoje é sábado. Você já foi a Israel? Por exemplo, um judeu no sábado não entra no elevador, não faz uma ligação, não coloca água para transformar em gelo. Sabia disso? Estude comportamento de um judeu. Para um judeu, sábado pode haver transformação. Eu estava em Israel a última vez que eu fui agora, e tinha 2 soldados no centro de Jerusalém, e eles me chamaram e falaram assim, me deu um papelzinho com o número e falou assim, liga para mim. Eu liguei do orelhão e passei o telefone para ele, porque ele não pode fazer uma ligação. Tamanha seriedade do que é para eles um sábado. Eles vieram para Jesus e disseram assim, você não pode fazer isso no sábado, curar no sábado. Jesus, escute, Jesus quase que disse isso para eles. Espera aí, eu estou trazendo ele para o estado que ele deveria estar no sábado. Se sábado significa tudo está perfeito, então a mão dele não está perfeita, deixa eu colocar a mão dele no lugar que deve estar no sábado. Tudo está perfeito. Agora olhe para cá, é muito louco, eu viajo com esse cara. Tudo está pronto, tudo está repaginado na terra para a criação do novo ser, o ser humano. E a Bíblia diz então, que Deus planta todas as sortes, todos os tipos e espécies de árvores
frutíferas. Ele enche o jardim do Éden de árvores frutíferas, de hortaliças, de frutos. E quando você vai estudar, se tem alguém que fez zootecnia ou qualquer outra coisa, existem frutos doces e salgados, legumes. E quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca tudo no jardim. Escute, o Eden Garden, quem inventou condomínio fechado foi Deus, que depois tem que pôr sistema de segurança porque ele foi invadido. É igual ao outdoor. O homem criou outdoor, quem criou outdoor foi Deus. Deus chegou para Abacuque e diz assim: pega uma placa grande, escreva bem alto, bem grande o que eu estou te falando, para que possa ler até quem passa correndo. Foi Deus que inventou o outdoor. Então, Deus cria o Eden Garden. A primeira moradia, abra suas mãos que eu vou começar a liberar uma palavra profética sobre a sua vida agora. Abra sua mão e olha para mim, não precisa fechar os olhos, olhe para mim. Escute, você nunca atrai aquilo pelo qual você tem preconceito. Vou repetir, você nunca atrai aquilo que você tem preconceito. Se você tem preconceito com a palavra prosperidade, você vai morrer pobre. Se você tem preconceito com riqueza, você vai morrer pobre. Se você tem preconceito com rico, você vai morrer pobre. E escute, tem mais preconceito do pobre para com o rico do que o rico para com o pobre. E se essas palavras agora, pobre, te incomodam, é a maior prova de que você tem problema com ela. Então permita ser curado. Abra as mãos e olhe para mim. Sabe por que um homem ou uma mulher vai passando dos 17, 18 anos e vai querendo casar e ter uma casa? Sabe por que você deseja ter uma casa? Porque isso é DNA de Deus. Antes de Deus, apóstola, antes de Deus criar o ser humano, Ele criou a casa do ser humano, a moradia dele. Deus se preocupa em fazer a casa de Adão e Eva antes de os criar. Então abra suas mãos. Se você ainda não tem praga, não tem desgraça, não tem coronavírus maior. Aliás, escute, vou remontando uma coisa em cima da outra, tá? Olhe para mim. Crise coletiva. Encarne isso, traga isso para sua mente. Crise é coletiva, prosperidade é algo individual. Consegue entender isso? O dia que eu entendi que prosperidade era algo individual, a minha vida foi completamente mudada. Nós estamos num planeta em caos, em crise, mas eu não preciso estar em crise. Eu sou próspero mesmo no meio da crise. Por isso, aleluia. Por isso Deus chega, por isso em Salmo 84 diz: ainda que eu esteja no vale de Baca, se você olhar aí, talvez a sua tradução diz vale árido, tem duas palavras, vale árido ou vale de Baca, depende da tradução que você está usando de Bíblia. O vale árido ou vale de Baca, sabe o que era? Era Jerusalém fechada com os muros, do lado norte tinha um vale de Baca, ou seja, era o lixão de Jerusalém. Todo lixo, sabe onde é o lixão de Franca? Não sei, vocês devem saber onde vai, descarrega todo o lixo de Franca. O que o salmista está dizendo é o seguinte: ainda que me coloquem no vale de Baca, ou seja, no meio do lixão, eu farei aquele lugar prosperar. Sabe por quê? Porque a prosperidade não está em lugares, está em pessoas. Prosperou Isaac em um ano, 100 vezes mais em dias de crise, e o texto diz, crises maiores do que passou o seu pai. 100 vezes em um ano. Abimeleque, rei dos filisteus, que tinha uma amizade com ele, um ia na casa do outro, vendo ele prosperar muito, manda seus homens entulhar os poços de água. E você sabe o que significa poço de água naquela região?
é igual ouro. Eles entulhavam os poços de água. Isaac ia lá, abria outro poço e saía água. Eles aterravam, jogavam entulho no poço. Ele abria outro lugar, saía água. Sabe por quê? Porque a unção não está no poço, a unção está em quem cava o poço. A unção não está em pessoas, a unção não está em coisas, a unção está em pessoas. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça, feche seus olhos e receba essa palavra. Escute, prosperidade é individual, crise é coletiva. Você pode estar no meio de um caos, seja de uma nação, de um planeta, de uma cidade, de uma região. Você pode estar numa cidade de monocultura. Você pode estar onde você estiver. Se a unção da prosperidade está sobre você, não tem crise que te segure, não tem coronavírus, não tem nada. Você vai prosperar no meio da crise, porque prosperidade é individual, crise que é coletiva. Quem pode ter uma manifestação diante de Deus? Então, abra as mãos, para me terminar. Abra as duas mãos com vontade. Mais uma coisa, antes de levar vocês à declaração. Diga comigo assim: nunca mais direi não. A partir de hoje, eu troco a palavra não por ainda não. Diga: nunca mais direi não. Direi ainda não. Você já tem a casa dos sonhos? Pode ser mais forte? Você já tem a casa dos sonhos? Já tem o carro dos sonhos? O salário dos sonhos? Os móveis dos sonhos? Mas vai ter. Quem recebe isso tem a melhor manifestação que você podia dar a Deus. Se aproprie disso. Sabe por que você tem desejo de uma casa própria? Porque isso faz parte do nosso DNA. Aliás, ele disse que foi para o céu preparar o quê? Casas. Quando as parteiras hebreias, como eu queria ter tempo para pregar essa palavra também. Quando as parteiras hebreias não contam aos soldados de Faraó que era menino, que era Moisés, e eles ajudam a mãe de Moisés a ocultar Moisés, e Moisés consegue sobreviver. Depois você lê o texto em Êxodo, a Bíblia diz assim, que Deus abençoou as parteiras que camuflaram e esconderam que ele era menino. Deus as abençoou com casas. Está na sua Bíblia. Nenhum problema em desejar ter uma casa própria, e nenhum problema em ter uma casa maravilhosa. Isso é o DNA de Deus em nós. Aliás, olhe para cá, o Éden é o plano A de Deus. O pecado levou o ser humano ao plano Z, a miséria, a pobreza, a escassez. E quando nós nos convertemos, nós entramos numa caminhada de voltar ao plano A. Jesus nunca foi pobre. Jesus, escute, olhe para mim. Jesus nunca foi desprovido de nada. Isso é um evangelho de linha franciscana. Nós temos um fundo cultural, religioso, de linha franciscana. Pobreza, quanto mais pobre, mais perto de Deus. Isso é uma mentira. Jesus nunca foi desprovido, Jesus foi desprendido. Até as suas vestes. Se fosse hoje, você acha de que marca era o blazer ou a túnica de Jesus? A ponto de quando ela caiu no chão, no caminho do Gólgota, 2 soldados romanos brigaram para ficar com a túnica dele. Era túnica comprada numa magazine qualquer? 2 soldados brigando para quem ficava com a túnica. Jesus tinha falta de dinheiro?
Não só a Bíblia, mas a história prova de que ele recebia muitas ofertas. Ele tinha tanto dinheiro, Jesus, que o tesoureiro dele roubou ele durante todos os anos do ministério dele. Judas roubava dele, só rouba de quem tem. Ele tinha tanto dinheiro, é muito louco, cara. Posso ficar livre, pastora? Vocês têm coragem de ficar comigo aqui até que horas? Fala alguma coisa. O pessoal do fundo está devagar demais, né? Até que horas, gente? Olha aqui, quem quiser ir embora pode ir. Olhe para mim aqui, ó. O discípulo de Jesus chega para ele e fala assim: é lícito pagar impostos? Ele olhou para ele e falou assim: não é fácil esses caras. É igual eu olho para meus ovelhas de vez em quando, falo: meu Deus, tantos anos comigo, não aprendeu ainda a ser abençoado. Porque Jesus não precisava pagar imposto, você sabia disso? Tinha 2 impostos, do Estado federal e o do templo. Jesus não pagava imposto federal, porque ele era da linhagem de Davi, e foi sancionada uma lei perpétua para todos os descendentes de Davi, por Saul, que nunca mais pagaria impostos. A família de Davi e os seus descendentes, inclusive José e Maria e Jesus, eles eram isentos de impostos por uma lei que Saul tinha declarado. Segundo, também não pagava imposto ao templo, porque ele era da linhagem sacerdotal, e como sacerdote também não pagava imposto ao templo. Jesus era totalmente isento e desobrigado de pagar imposto. E um dos seus discípulos, sabendo disso, ainda pergunta: é lícito pagar? Testando ele, disse assim, ele quase que disse assim: não tenho obrigação nenhuma de pagar, mas se você acha que eu tenho problema com pagar, por favor, o dia que for a Jerusalém, vai nesse lugar. É incrível, eu parei, eu sentei na beira da água e fiquei imaginando a cena. Ele olha para o discípulo e fala assim: desce ali embaixo agora, que um peixe vai vir do fundo da água e cuspir o dinheiro para você pagar os impostos. O peixe vem na beira e joga de dentro da boca o dinheiro para pagar o imposto. O discípulo pega e fala: caramba, o que eu fui fazer de perguntar isso para ele? Pagando um mico, mano. Pega o dinheiro, vai lá pagar. Jesus nunca foi desprovido. Põe isso na sua cabeça. Isso é uma mentira teológica. Jesus foi desprendido. É diferente de ser desprovido. E eu profetizo que vocês terão em abundância. Abra suas 2 mãos, eu declaro abundância e não escassez na sua vida. Você terá tanto, 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 que você vai ter para dar. Diga bem forte comigo assim: Deus não quer me abençoar. Pode falar sem medo. Diga bem forte: Deus não quer me abençoar. Deus quer me transformar num abençoador. É diferente. Querer ser abençoado é egoísmo demais. Estava pregando em Cuiabá um dia, e um empresário de idade, terminou o culto e disse: pastor, maravilhosa sua mensagem, nunca ouvi uma mensagem dessa, olha, estou impressionado com o senhor, gostei muito do senhor, quero que o senhor vá almoçar na minha casa, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu sou abençoado, eu não preciso de mais nada, já tenho tudo que eu preciso. Eu olhei bem para ele, um senhorzinho de idade, disse assim: obrigado por ter me elogiado, obrigado por ter gostado, até obrigado pelo almoço que você me convidou, mas posso dizer uma coisa para o senhor? Só falta o senhor perder o egoísmo. Egoísmo? Se o senhor acabou de dizer que não quer mais, o senhor não precisa mais ser abençoado, porque o senhor já tem o suficiente. Deus não quer te dar o suficiente, Deus quer te dar além do suficiente, para que você possa dar muito. Nunca mais deseje ser abençoado, deseje se transformar num abençoador. Deseje ser um abençoador. Você vai ter tanto como Pedro na pesca milagrosa, que enche tanto que ele tem que dar para os outros. Eu tenho que dar para os outros. Eu tenho além do que eu necessito. Deus, vamos voltar? Deus prepara todo o jardim. Olhe para cá agora, isso é muito louco. Deus prepara todo o jardim
E o texto diz que ele planta no jardim todas as espécies de árvores frutíferas, todas as árvores frutíferas. Olha o verso 11 do capítulo 1. Produz a terra relva, ervas que deem árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos segundo a sua, estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E aí vem o terceiro dia, e vai todo o texto. Aí, vamos para o verso 26, vá comigo para o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre os répteis. Criou Deus o homem à sua imagem. 27, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus os abençoe, disse: sede fecundos, multiplicai, encher a terra, dominai os peixes, as aves do céu, tal. 29, olha o 29 comigo, muito doido. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente. Isso vos será como mantimento. Olhe para mim, olhe para cá. Se você nunca pensou, dê uma oportunidade a refletir. Antes da queda, o estilo de vida era vegetariano. Não estou fazendo apologia a isso. Como carne. Na próxima podem me levar na churrascaria. Alô, Gu? Beleza? Só entenda algo. Olha o verso 30. Olha o 30. E todos os animais e aves do céu e todos os répteis da terra será a erva verde do campo. Então olhe para mim. Como é estabelecido? O ser humano come os frutos das árvores, hortaliças, legumes, e todos os animais, não havia cadeia alimentar, nenhum animal comia ninguém, todos comiam da relva do campo. Quem está conseguindo entender, diga amém. Está na sua Bíblia aí, você só talvez não enxergou até hoje. Então, como era o regime alimentar? O ser humano comeria de todas as árvores, dos frutos das árvores, das hortaliças e legumes, e todos os animais comeriam da relva do campo. Isso é o que Deus estabelece. Ok? Cadeia alimentar é pós-queda. Por isso que a gente pode subentender que a relação entre o ser humano e os animais era muito diferente, porque ninguém comia ninguém, não tinha cadeia alimentar. E entre os animais e os outros também, porque todos comiam da relva do campo. O leão não comia o coelho, a ovelha, todos comiam da relva do campo. Está aí na sua Bíblia. Agora escute. Deus planta todas as árvores frutíferas. Quem plantou as árvores? Posso ouvir mais forte? Mais uma vez. Quem foi 100% provedor do homem? Quem era 100% provedor do homem? Então o homem era 100% dependente de Deus. E Deus 100% provedor do homem. Não foi Adão e Eva que plantaram. Deus não os colocou no jardim e disse: agora vocês plantam para que vocês tenham. Não, Deus era 100% provedor de Adão e Eva. Então escute. No Éden, Adão e Eva eram 100% providos por Deus. No Éden, Adão e Eva estavam debaixo da provisão total de Deus. Deus era provedor dos dois. Agora olha o paralelo que eu vou fazer.
Da mesma maneira como Lúcifer, antes da queda, no céu, e todos os seres que caíram com ele, eram 100% providos por Deus. Enquanto Satanás e os seres caídos, 1/3, estavam nos céus, eles eram 100% providos de Deus. Vou fazer uma pausa para ajudar você. Eu não sei se você já pensou, ou já deixou sua mente viajar um pouco pensando em como pode ser o inferno. Eu vou te dar a minha definição, uma das minhas definições de inferno e uma das minhas definições de Satanás, tá bom? Para mim, Satanás é um ser 100% ausente de Deus. E o inferno, para mim, é um lugar 100% ausente de Deus. Depois de muito pensar, Gu, essa é a definição que eu tenho de inferno. Satanás é 100% ausente de Deus, e o inferno é um lugar 100% ausente de Deus. Agora preste atenção. O Éden, que é uma representação do céu na terra, é um lugar 100% provido da presença de Deus e da vida de Deus. E alguém que está no Éden ou no céu é 100% provido por Deus. Lúcifer era um ser, a semelhança de Adão e Eva no Éden, antes da queda. Lúcifer era um ser 100% provido por Deus. Ao desejar e tentar tocar no que não deveria, é retirado do lugar onde ele era 100% provido por Deus, e agora carrega consigo a sina de ser 100% provedor de si mesmo e completamente ausente de Deus. Satanás e os demônios e os anjos caídos são 100% ausentes de Deus, completamente desprovidos de Deus. Agora, ele vê Deus criar o primeiro casal que nos representa, e os prover no Éden, 100% providos, e ele diz: eu tinha essa provisão toda, perdi, nunca mais terei de volta. Então esse desgraçado intenta fazer algo. Levarei eles a cair na mesma coisa que eu caí. Ele vem e incorpora numa serpente. Ele entra numa cobra. Posso te dar uma explicação por que isso teve que acontecer? Era obrigado. Presta atenção. Vou te provar. Todo espírito, fica com a cabeça aqui para você conseguir entender, tá? Todo espírito é impossibilitado de agir na esfera física se não for encarnado. Veja, o próprio Deus teve que encarnar num corpo humano para poder manifestar-se aqui. É por isso que ele precisa do nosso corpo. Por isso que o Espírito de Deus habita em nós. Satanás é um espírito. Para agir, tinha que encarnar num corpo. E se um dia você foi do espiritismo, você sabe muito bem o que eu estou dizendo.
É por isso que toda vez que desce um Exu, um preto velho, qualquer coisa, num terreiro de Umbanda, tem que entrar num cavalo, ou seja, num corpo. É por isso que quando Jesus chega em Gadara, e ele repreende a legião, por que era a legião? Porque era mais de 2.000. E por quê? Por quê? Porque Satanás, os demônios, principados, todos os demônios, não têm o mesmo atributo que Deus tem. Só Deus é onipresente. Satanás não é onipresente. Satanás mesmo, está em algum lugar da terra. Ele não pode estar em mais de um lugar. Ele não é onipresente, diferente do Deus que nós temos. O Espírito Santo é onipresente, ele pode estar em vários ao mesmo tempo. Deus chega ao endemoniado e diz assim: sai daí. Aí eles clamam a Jesus dizendo: então pelo menos nos deixa entrar nos porcos. Porque todo espírito quer um corpo. Isso é uma lei do mundo espiritual. Estou dando uma microaula de mundo espiritual para vocês. E é muito doido, porque eu pergunto para você, o que o fazendeiro tinha a ver com a história que quebra e fale da noite para o dia? Porque o cara tinha 2.000 porcos. Faz a cabeça, a arroba de um porco hoje para ver quanto é a fortuna do cara. O cara tinha uma fazenda com 2.000 porcos. Os porcos se precipitam no mar na mesma hora que entram. Agora, interessante, não é? Aí eu tinha que entrar em outra palavra, era mais umas 5 horas. Eu vou passar rapidinho. Quando você não dizima, Malaquias diz: trazei os dízimos da minha casa para que haja mantimento da minha casa, senão para que eu repreenda o devorador. Quando você não dizima, quando você dizima, você repreende o devorador. Só que Malaquias, porque Deus nunca dá tudo para uma pessoa. Deus não deu toda a revelação a Malaquias, Deus deu também uma parte a Joel. Joel não fala de um tipo de gafanhoto, fala de 4. Não vou falar dos 4 hoje, senão a gente passava mais umas 5 horas. Mas ele fala do migrador. Por que Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e os porcos morrem e quebra o cara que não tinha nada a ver com a história? Porque naquela região era ilícito, perante a lei de Deus, criar porcos, eram animais imundos. Ele tinha um negócio ilícito. Então você pode até ser dizimista, mas se você tem algo ilícito, desculpa, vamos continuar. Satanás vem e entra na serpente, entendeu? Porque sempre um espírito precisa de um corpo. Incorpora na serpente, é só Crônicas de Nárnia de Arão. Só para você pensar. Eu imagino, meus botõezinhos, que os animais antes da queda também tinham livre-arbítrio. Porque Deus vem e julga a serpente depois. Diz: você vai rastejar o resto da vida. Por isso que se encontra fósseis de cobras com pernas. Porque cobra tinha perna. Rastejar é um julgamento que veio pós permitir. Porque se Deus é justo, pensa comigo. O diabo quis entrar na cobra, ela fala assim: sai de mim, Satanás, vai para a girafa, vai para o leão, para o urso, para qualquer outro aqui, mas em mim você não entra não. Ela gostou, permitiu. Eu acho que tinha livre-arbítrio, que os animais tinham livre-arbítrio. Perdeu-se com a queda. Se você não acha que eu estou errado, não vai mudar, nós vamos para o céu do mesmo jeito. Incorporou na serpente. Olha o que a serpente faz. Vai em Eva e diz assim: e aí, Eva, tudo bem? Oi. Por que eu acho que a relação entre os seres humanos e os animais era diferente antes da queda? Ninguém comia ninguém, tudo. Até porque Eva conversa com a serpente como se estivesse normal. Então, para mim era normal. Quantos conseguem me entender? Digam amém.
Olha o que Satanás faz. Olá, Eva, tudo bem? Tudo. Eva, por que você não come do fruto dessa árvore aí, ó, que está no meio do jardim? Ela disse, porque Deus disse para não comer. Olha o que Satanás faz. Mas coma a árvore. Ela disse, Deus disse que se eu comer eu morro. Satanás olha para ela e diz assim, Deus é mentiroso. Na verdade, Ele não quer que você coma, porque se você comer, você se torna igual a Ele. Ouça o que eu vou dizer para vocês agora. Eva não caiu porque comeu o fruto. Eva caiu, comeu o fruto já caída. Porque ele diz, se você comer do fruto, você será igual a Deus. Qual foi o pecado de Lúcifer? Querer ser igual a Deus. Ele provoca Eva a cair no mesmo pecado que ele. Agora escute, olha como vai descortinar algo na sua cabeça. Porque ele queria que acontecesse com Adão e Eva o mesmo que aconteceu com ele, deixar de ser providos por Deus e se tornar provedores de si mesmo. Quando ela ouve ele dizer, se você comer você se torna igual a Deus, ela deseja ser igual a Deus, então ela cai. Por isso que eu acredito que ela comeu o fruto caída. Ela não cai quando comeu, ela cai quando deseja ser igual a Deus. Agora olha que loucura, vocês podem pensar, não, a mente desse cara, meu pai do céu. Eu falei que era uma viagem de Crônicas de Arão. Ela come, cai, chega Adão. Ela conta para Adão. Adão podia ter chegado e falado assim, ficou louca? Vem cá vocês dois, fica aqui. Adão e Eva para vocês. Amém? Gu e Gabriel, é o nome da minha filha. Adão e Eva, vamos aplaudir Adão e Eva? Eva vai lá, come a fruta, querendo ser igual a Deus. Adão chega, ela conta a história. Adão podia ter chegado e falado assim, pirou Gabi, você ficou louca, você sabe que não era para comer, veja, Deus usou uma costela para fazer ela, tinha mais um monte para fazer outra. Você comeu? Se lasca, filha. Eu não como. Deus matava aquela Eva e criava outra, tinha um monte de costela para criar. Mas ele gosta da ideia de ser igual a... Então essa história de que é pecado de Eva é mentira. Ele entra na mesma história. Como? A serpente disse que se nós comermos a gente fica igual a Deus, eu também quero ser igual a Deus. Eles comem. Quando os dois comem, quem chega? Deus. E aí Deus começa os julgamentos. Deus olha para a serpente e diz, você permitiu o diabo encarnar você? Você será maldita por inimizade entre você e a mulher, você e a sua descendência vai rastejar o resto da vida na terra. Por isso cobra rasteja. Cobra tinha pernas. E se você estudar, você vai ver que tem fósseis de cobras com pernas. Aí Deus vem para Eva, segunda envolvida, vai menstruar, filha, todo mês agora. Deus te ajuda. Eu sei o que é isso. Casei com uma mulher, tive 3 filhas, era todo mês TPM. Deus me livrou, já casaram, Mateus está se virando com uma já, graças a Deus, que Deus me tenha, beleza.
Vai aguentando, filha, Deus te ajude. Menstruou, e todas as coisas que estão lá na Bíblia. Quem está comigo, diga amém. Vai para Adão e diz: comeu? Beleza. Pega na mão da sua esposa, por gentileza. Fora do Éden. Fora do lugar onde eu sou 100% provedor. Pode ficar aqui. Não aplaude não, pelo amor de Deus. Pode. Adão, Eva, lá no Éden, eu era 100% provedor de vocês. Agora você se tornou provedor de si mesmo. A semelhança de Lúcifer, que se tornou provedor de si mesmo. Agora, suor, trabalho, vai ter que se lascar, vai ter agora erva daninhas, e aí vem toda a consequência da queda. Fica aí. Deus vai para Satanás e diz: e você, seu desgraçado, eu vou liberar uma palavra para você. Você entrou por aquela mulher. Aliás, você entrou pela serpente e pegou a mulher. Um dia, lá na frente, do mesmo jeito que você entrou na serpente, incorporou uma serpente e trouxe mal à minha raça humana, um dia eu entrarei no corpo de uma mulher. Aleluia. E dela virá um filho encarnado num corpo humano, e esse meu filho pisará sua cabeça, desgraçado. Agora olha que loucura que é isso. Olha que loucura. Vamos falar de medicina um pouco. Por que Eva ficou grávida sem relações sexuais? Perdão, Maria. Porque numa relação sexual ela era virgem e iria haver sangramento. E se houvesse sangramento, o sangue impuro de Maria, que era pecadora, e de José, contaminaria o sangue de Cristo. Por isso o Espírito Santo engravida, ela é engravidada sem relações sexuais, e é comprovado pela medicina que durante a gestação tudo de uma mãe se mistura a uma criança, menos o sangue. Não há contaminação de sangue da mãe com a criança durante toda a gravidez. Por isso Maria não podia engravidar de uma relação sexual, porque teria que nascer o segundo Adão com o sangue não contaminado. Por isso Jesus é chamado segundo Adão. Agora esse segundo Adão nasce, é tentado, como Adão e Eva foram tentados, não cai, a serpente não consegue enganá-los, ele morre, o sangue do justo é derramado na cruz, e pinga na terra, e a terra é lavada e remida. Agora o segundo Adão vem até Adão e Eva e dizem: vocês querem voltar para o meu Éden novamente? Me recebam, e o que tirou vocês do Éden será perdoado, e eu consigo levar vocês novamente para um lugar de provisão. Aí Deus olha para Adão e Eva e diz: agora que vocês foram lavados e remidos pelo sangue do segundo Adão, você Adão caído e você Eva caída, foram lavados pelo sangue
do segundo Adão, que é Jesus. Vocês agora têm direito de entrar no meu Éden novamente, no lugar da provisão. Vocês agora têm uma janela, um portal aberto para os céus, e a minha provisão pode vir sobre vocês novamente. Eu posso agora voltar a ser provedor de vocês, e vocês não serem provedores de si mesmos sozinhos. Acho engraçado que quando os dois é tirado do jardim, Deus coloca um querubim na entrada com uma espada fumegante, ou seja, em movimento, guardando o jardim. Agora, por que a Bíblia diz que é querubim? Porque até Deus respeita o mundo espiritual e as patentes, porque Satanás é querubim, não podia pôr algo abaixo da escala de autoridade, por isso ele entrou antes. Agora coloca um querubim e diz: você não entra mais no jardim. Olhe para cá e escute o que eu vou dizer para vocês. Você pode passar os próximos 10, 15, 20, 30 anos da sua vida como crente. Não precisa dizimar se você não quiser, você nunca será proibido de entrar nessa igreja. Eu tenho certeza absoluta, sem conhecer profundamente os pastores de vocês, você pode passar o resto da sua vida não dizimando, não primiciando e nem ofertando. Você nunca será proibido de entrar nessa igreja. Lá na minha igreja as portas estão abertas a todos. Eu tenho gente na minha igreja até hoje, está com a gente 15, 10, 20 anos, que nunca dizimaram e que frequentam a igreja. Eu sempre digo, pode continuar frequentando. E você pode passar o resto da sua vida não dizimando. Você só precisa entender uma coisa. E depois dessa tarde, se você já não tinha justificativas, agora não tem mais nenhuma. E um dia diante de Deus ele vai lembrar dessa tarde e dizer: você estava lá ouvindo o meu profeta. Você pode passar o resto da sua vida sem dar os dízimos. Você só precisa entender uma coisa: se essa é a sua escolha, você é provedor de você mesmo. Então pare de pedir para ele prover você. Você é autodependente. Você não precisa dizimar. Não quer dizimar? Só pare de pedir. Senhor, me abençoe, me ajude. Ele diz na sua palavra: trazei-me os dízimos, a minha casa e as ofertas. A palavra oferta ali, por gentileza, anote, e se tiver uma Bíblia em hebraico agora, entra aí. Obrigado, está liberadíssimo. Agora vocês já estão no Éden de novo? Se não, velho, ia lascar. Olhe para cá. A palavra oferta em Malaquias é a palavra terumã, que significa primícias. Então existe um tipo de oferta que quando você não entrega, você rouba a Deus tanto quanto quando não dizima. Em Malaquias tem 3 pecados. Olhe para cá, ó. 3 pecados. Primeiro pecado: eles estavam entregando ofertas mirradas do boi cego, coxo e enfermo, capítulo 1. Ofertas alçadas ruins, entregavam o que era resto, que não prestava. Segundo, não primiciavam, porque primícia é uma oferta que representa primeiros resultados. Como você pode praticar o princípio de primícias hoje? Você pega o seu mês de trabalho, nós vivemos numa cultura mensalista. Eu fechei o meu mês, eu divido por 30, descobri o primeiro dia, quanto eu recebo no meu primeiro dia de trabalho. Eu, antes de tirar os dízimos, tiro esse primeiro dia e entrego a Deus como oferta de primícias. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Abel entrega primícias. Pode olhar em Gênesis 4. Coabitou o homem com sua mulher Eva e deu à luz a 2 filhos. Um mexeu com pecuária, outro com agropecuária, lavoura e gado. Trouxe Caim a Deus uma oferta. A palavra para oferta de Abel
de Caim é mincal, pode olhar na sua Bíblia no hebraico, mincal, ou seja, oferta alçada. Trouxe Abel, por sua vez, uma oferta a Deus, primícias, terumã. Por que Deus aceita de Abel e não aceita de Caim? Porque já havia um princípio de primícias antes de se nascer princípios dos dízimos. Então, primícias precede dízimos. Os dízimos nasceram em Abraão, as primícias já estão desde o Éden. Quando você não primicia, você rouba a Deus tanto quanto quando você não dizima. Por isso que Malaquias diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas primícias. A palavra, você pega no original aí, está escrito terumã, T-R-Y-M-A, primícias. O roubo é nas primícias, porque eles não estavam roubando nas ofertas. O pecado deles nas ofertas é que eles entregavam o resto, a do boi coxo, cego e enfermo. E um dia eu venho explicar o que significa uma oferta cega, uma coxa e uma enferma. E o Senhor diz, se trouxereis os dízimos e as primícias, eu vos abençoarei. Eu serei vosso provedor. Se não me trouxerem, com maldições sereis amaldiçoados. Ou seja, vocês se tornam provedores de si mesmo. É a mesma sina que está sobre Lúcifer. Então, olhe para mim, por gentileza. Me desculpe. Eu sei que está ficando assim, um tanto, digamos, pegado. Mas olhe para mim. Quando você não dizima, você está se comportando como Lúcifer. Desculpa. Você está com essa atitude, assinando a declaração no mundo espiritual e físico, de que você é provedor de você mesmo e você não precisa dele como provedor. Você é provedor de você mesmo. Mas quando você traz os dízimos e primícias à casa de Deus, você está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu provedor. Aleluia. Tudo que o diabo quer é roubar de você o que ele perdeu. Ter Deus como provedor. Apóstola, eu não sei o que passa na mente e no coração do seu povo aqui. Eu fico tentando viajar e entender a mente do diabo. Ele nunca mais terá Deus como provedor. Ele é 100% ausente de Deus. Ele é 100% desprovido de Deus. Eu e você, quando eu disse no início, que o Éden, Luzia, o Éden é mais do que um lugar físico, o Éden é uma posição, um estado de relacionamento com Deus, aonde Deus é provedor. O Éden era mais do que um lugar físico, até porque o Éden, lugar físico, já não mais existe. O Éden transcende um lugar, Gabriela. O Éden é um estado de relacionamento entre Deus e o ser humano, aonde Deus é 100% provedor. É uma escolha que eu e você fazemos. Você pode, como eu disse, passar o resto da sua vida como crente. Frequentando essa casa, você nunca será proibido de entrar aqui. Nunca. Você pode, estamos no penúltimo dia, se eu não me engano, de janeiro. Olhe para mim. Estamos terminando janeiro. No fundo você quer que Deus venha te abençoar. Principalmente num caos desse que nós estamos vivendo. Mas eu pergunto a você com muita honestidade, e seja honesto com você mesmo, de onde vem a sua expectativa de querer que Deus te abençoe esse ano, se você não tem coragem nem de entregar os dízimos?
Quanto mais Deus tem de você numa área, mais você tem de Deus nessa área. Pastor, aqui na igreja a gente não usa envelope. Sim. Entendi. Vocês não identificam. Lá nós identificamos, mas é uma liberdade. Então o pastor está dizendo aqui que vocês nem têm uma identificação. É algo muito da sua consciência. Agora, desculpa. Você veio aqui hoje. Não sei se foi bom ou não a sua vinda. Só tem uma coisa. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Imagino que você já tenha sido ensinado, mas a partir de hoje, impossível você ser ignorante desse ensino. Você pode passar o resto da sua vida não dizimando. Só não peça mais. Você viva a sua independência. Você escolheu fazer um caminho solo. Você decidiu fazer um caminho solo. Estamos terminando janeiro e talvez você não entregou os dízimos, mas vem para a casa de Deus e pede para Ele te abençoar. Ele fica lá de cima olhando, falando, sim, como? Pastor, mas eu jejuo. Eu estou vindo jejuar aqui 3 dias por semana. Você não está jejuando, você está passando fome. Não existe jejum que conserte infidelidade. O que conserta infidelidade é fidelidade. Você vai ficar 40 dias de jejum pedindo pela sua vida financeira se você não dizimar, não primiciar e ofertar? Jejum não conserta infidelidade. O que conserta infidelidade é fidelidade. Vou falar. Vamos lá? Cara, você vai sair daqui hoje, ou convertido, ou não. Sai não, tá? Se sair agora a gente vai saber quem é, que está incomodado. Preste atenção. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as 2 mãos o mais alto que você pode e segura lá em cima. Levante o mais alto que você pode, segura lá em cima. Quem já entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pode abaixar as mãos. Ok. Todos. Preste atenção no que eu vou perguntar para vocês agora. Vai demorar um pouquinho para alguns levantar as mãos. O processo da segunda pergunta é mais complexo do que da primeira. Você vê que a primeira, todo mundo levantou imediatamente. Vou repetir, quem já entregou sua vida aqui para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante as 2 mãos o mais alto que você pode. Obrigado, todos, beleza, olhe para mim. Se você perguntasse para mim, Arão, quem vale mais para você? Você mesmo ou dinheiro? Arão, quem vale mais? Imagina você está me perguntando, Arão, quem vale mais para você? Você ou o dinheiro? Eu vou te responder. Para mim, eu valo mais do que o dinheiro. Só faltava eu dizer que o dinheiro para mim mesmo vale mais do que eu mesmo. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem vale mais para você? Para você mesmo. Você ou o dinheiro? Quem acredita que você, para você mesmo, vale mais do que o dinheiro? Levanta as 2 mãos bem alto. Segura lá em cima. Só faltava você não levantar, né? Levante as 2 mãos e diga assim: eu, para mim mesmo, tenho mais valor do que o dinheiro. Pode abaixar as mãos. Olhe para mim. Eu perguntei para você. Quantos de vocês já entregaram suas vidas para Jesus como Salvador? Todos levantaram as mãos.
Perguntei agora, quem vale mais para você mesmo? Você ou o dinheiro? Todos levantaram as mãos dizendo, eu para mim valo mais do que o dinheiro. Aí eu termino essa minha colocação te perguntando algo. Se você vale mais para você mesmo do que o dinheiro, e você teve coragem de entregar a sua vida para Jesus, por que você tem dificuldade de entregar o dinheiro? Você acabou de falar para mim, que para você vale mais do que o dinheiro. Você teve coragem de entregar a sua vida para Ele como Senhor e Salvador, mas até hoje tem dificuldade de entregar o dízimo? Será que você realmente para você vale mais do que o dinheiro? O dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Estou quase terminando. Olha para cá. Feche os seus olhos. Sai do seu lugar, não. Deus, eu sinto algo tão forte, uma presença, um temor tão forte nesse lugar. Sinto no meu espírito o Senhor mudando os rumos de algumas vidas aqui. Talvez você está aqui, você foi machucado financeiramente. Talvez você está aqui, você tem bloqueios na sua vida financeira. Você foi roubado, você foi abusado. Talvez você veio de uma igreja, de uma denominação, onde você foi marcado negativamente nessa área. Mas o Espírito de Deus te diz: me permita te curar. Me permita limpar sua mente, seu coração nessa área. Espírito Santo, traz uma revelação profunda à vida dos teus filhos nessa tarde. Olhe para cá um pouquinho. Olhe para mim. Sai do lugar ainda não. Preste atenção no que eu vou dizer. Você já viu uma notícia como essa? Eu queria que até os obreiros não andassem quietinhos. Você já viu uma notícia como essa? Alguém se jogou do 10º andar de um prédio, tirou sua vida, se jogou de uma ponte. Todo dia a gente vê um noticiário dessa, pessoas tirando sua própria vida. Você já viu essa notícia que eu vou te falar agora? Uma pessoa foi no banco, sacou a economia de 30 anos dela numa poupança, pôs numa mochila, numa mala. Vendeu os 2 carros, pôs o dinheiro em espécie, vendeu a casa, pôs o dinheiro tudo numa mala. Vendeu tudo que tinha. Está mal, está depressivo. Sobe num prédio de 10 andares, abre a mala e joga o dinheiro de cima do prédio. Você já viu uma notícia dessa? Mas você já viu pessoas todos os dias no noticiário se jogando de cima de um prédio. Consegue entender que o dinheiro vai tendo um espaço na vida do ser humano maior do que ele mesmo, da própria vida? A minha missão hoje aqui terminou. Eu sei até onde Deus quer me usar. Eu quero orar por vocês. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, não sair do seu lugar.
Os obreiros podem se prepararem. Feche os seus olhos. Escute o que eu vou dizer a vocês agora. Se você tiver a certeza desse sentimento que eu vou te falar agora, eu vou te pedir um favor. Se você, ao ter ouvido essa mensagem, ou agora nesse momento, tiver a certeza de que eu estou aqui tentando te induzir para entregar dinheiro à igreja, estou aqui tentando te manipular para dar os dízimos, se você achar que isso aqui é uma fala humana, posso te pedir um favor? Nem sai do seu lugar para entregar nada, não estraga o altar de Deus não, fica quietinho onde você está, traz nada não. Mas se você de alguma forma entendeu uma verdade de Deus, se de alguma forma o Espírito Santo, essa palavra, a minha instrumentalidade da parte de Deus, foi um instrumento na sua vida nessa manhã, nessa tarde, perdão. Hoje é uma tarde de você ajustar sua vida nessa área. Talvez você esteja aqui, você ama esse lugar, você ama essa casa, você come o pão dessa casa, você é membro aqui, você frequenta essa casa, você sabe que aqui é uma expressão do reino de Deus, é um Éden, é uma embaixada de Deus aqui em Franca. Você ama Deus, você tem uma disposição de cantar, de adorar. Eu sinto de falar algo. Olhem para mim. Os músicos, cadê eles? Vem aqui vocês, os músicos aqui embaixo, aqui um pouquinho. Vem aqui pertinho aqui. Vocês que são do Ministério da Música, fica aqui um pouquinho. Só tem vocês três? Tem mais? Vou falar algo para vocês e vocês vão reverberar para os demais que não estão aqui, tá bom? Eu espero que aqui não seja assim. Mas músico tem problema com fidelidade. A maioria dos músicos são todos infiéis. Espero que eu esteja errando aqui. Deus me levantou faz alguns anos nesse ministério. E já me mostrou muita coisa no mundo espiritual nessa área. 90% ou mais dos músicos são tudo infiéis nos dízimos. E eu me perguntava, Deus, por que músico tem tanta dificuldade com fidelidade? Aí Deus falou comigo um dia. Porque músico tem o mesmo ofício que Lúcifer tinha no céu. Ele era o responsável pela música. Põe a vida em ordem. E avisa os demais. Como subir num altar para ministrar? Infiéis. Desculpa. Espero estar errado. Vocês têm células, grupos aqui, não tem? Escute. Eu estava tentando me segurar para não entrar na veia profética. Toda árvore reproduz segundo a espécie. Se você tem líderes de células infiéis, geram infiéis. Certamente. Eu não vim aqui à toa não.
Deus está marcando um novo tempo com essas minhas vindas aqui para vocês. Tem muita gente fiel aqui nessa casa, pastora. O Espírito de Deus está me mostrando. O coração desprendido de vocês dois, Deus me descortina vocês dois. Vocês têm um coração tão entregue às coisas de Deus, que de alguma forma isso facilitou pessoas infiéis servindo aqui dentro. Vocês precisam pôr a vida de vocês em ordem. E eu estou falando de vocês, não vocês músicos dessa casa. Se nós vivemos em dias tão difíceis com essa pandemia, se é tão difícil, ainda queremos complicar mais sem ter Ele como parceiro? Pastor, mas estamos no meio de uma crise tão grande, como que eu tiro os dízimos? Nunca você teve tanta necessidade, digamos assim, de ser fiel do que agora. Porque precisamos de um milagre, e o sobrenatural de Deus só vai vir nessa área. Escute, olhe para mim. O princípio que você quebra vai quebrar você. O princípio que nós quebramos nos quebra. Se você quebra princípios nas finanças, as finanças quebram você. Cara, não fica chateado comigo não. Não é eu não, tá? Sabe por que vocês estão no altar tocando? Porque vocês gostam de música. Música é algo prazeroso. Minha família é uma família de músicos. Eu sou músico, minha esposa é formada em música, minha filha é formada em música. Lá em casa é uma orquestra sinfônica. Eu sei o que passa na cabeça de um músico. Sabe por que a gente gosta de música? Sabe por que a gente gosta de servir no altar? Porque a gente gosta de música. Do mesmo tanto que vocês gostam de música, amem dizimar, ofertar e primiciar. Gere esse mesmo prazer que vocês têm pela música, no dar, no dizimar, no ofertar, no primiciar. E quando vocês tocarem fiéis, junto com a música, vai a unção da fidelidade. Porque se vocês tocam infiéis, também vai a infidelidade. Cara, eu não queria estar fazendo isso não. Deus, que hoje venha ter um marco no mundo espiritual dessa igreja. O Senhor já tem prosperado esse povo fora do normal. Essa casa já é próspera, mas a minha vinda a esse lugar vem trazer um desatar de algo mais forte, de uma unção, de um novo tempo nessa área. Que essa igreja seja conhecida no mundo espiritual e no mundo físico, em Franca, como a casa dos fiéis, como a casa dos dizimistas, primiciadores e ofertantes fiéis, como a casa daqueles que têm prazer, aliança, compromisso e fidelidade com a tua casa.
você vai ter uma oportunidade agora. Se não hoje, amanhã no culto. Talvez você nunca foi dizimista, e hoje você vai entregar o primeiro dízimo da sua vida. Talvez você já foi e parou. Talvez você é um mês, é outro, não é outro. Comece um tempo novo. Inicie 2021 com um propósito na sua vida. Nunca mais eu terei um nome no mundo espiritual. Eu serei conhecido como fiel. Meu nome é fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Se você já é fiel, entre em níveis mais altos de oferta. Tenha um coração mais generoso. Eu vou te dar uma sugestão, relembrando você. Se você acha que de alguma forma eu vim aqui como um pau mandado, ou estou induzindo você para fazer algo humanamente, não traga nada, por favor. Mas se você sente que algo diferente caiu aqui nessa tarde, separa o melhor da sua oferta. Talvez você nem veio disposto a ofertar hoje. Traga uma oferta, traga os dízimos, traga as premissas, consagre ao Senhor. Comece seu ano diferente com Deus. Senhor, receba os dízimos, as ofertas, as primícias, receba os corações, receba as mudanças, as revelações que foram liberadas, que sejam profundas no coração dos teus filhos. Obrigado pelo privilégio que eu tive de poder estar aqui, de ser um instrumento seu na vida dos teus filhos. Abençoa essa casa, que a provisão seja derramada aqui de forma sobrenatural, e na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém.